Pô, Renato, eu espero que tu não faça isso contra o Flamengo, cara. Irmão, ajeita a casa, Renato. Que eu vou cobrar. Porque se jogar um pouquinho igual hoje, vai tomar uma sacola do Flamengo. Você já entendeu isso? Porque essa semana, amigo, esquece o Olímpia. Porque senão nós vamos tomar um sacode domingo. A gente tá falando isso aqui. E domingo agora o Vasco tem um clássico contra o Flamengo. E eu espero do fundo do meu coração que o Vasco não entre em campo como ele tem entrado nos últimos clássicos contra o Flamengo, como o patinho feio. Vamos acompanhar aqui as reações dos vascaínos aí, nação, nesse pré-jogo já, hein? O jogo é domingo, mas já tem vascaínos preocupados com essa partida aí. Vamos acompanhar aqui, nação, os vascaínos aí. Temos aqui Laureano, cara, já está mandando o Renato arrumar a casinha. Será que ele está preocupado, nação? Também temos aí Flávio Dias, lá do Atenção Vascaíno, olha, desesperado, nação, pedindo para o Vasco não jogar nem a Sul-Americana. Olha só que ponto chegou, será que está preocupado também? Vamos acompanhar o vídeo até o final e deixa o seu comentário, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Pô, Renato, eu espero que tu não faça isso contra o Flamengo, cara. Porque jogo contra o Flamengo, cara, é um campeonato à parte, irmão. Eu não vou aguentar outra derrota pro Flamengo, não. Dá o jeito de vocês. Dá o jeito de vocês escalarem esse time aí do jeito que tem que ser escalado. Eu não vou aguentar, não. Perdeu o Corinthians aí, vergonha do caralho, 20 anos que não ganha lá, essa porra. Aí, porra, já pensou? Domingo que vem perder pro Flamengo? Puta que pariu, cara. Aquelas porra de Arrascaeta, aquelas porra lá de Pedro, Paquetá, Bruno Henrique, irmão, ajeita a casa, Renato, que eu vou cobrar. Não, irmão, tá muito feio, tá tudo muito feio demais. Aqui no meu canal eu não vou ficar romantizando fracasso, não. Manda pra Comebol, ó. Essa semana o Vasco vai jogar, vai tomar WO contra o Olímpia. Ou então bota os moleque. Porque se jogar um pouquinho igual hoje, vai tomar uma sacola do Flamengo. Você já entendeu isso? A gente perdeu tomando um sacode do 17º. Se jogar assim, dessa maneirinha, desse jeitinho gostosinho, vai tomar um sacode do Flamengo domingo que vem. Eu tenho uma viagem marcada dia 1º. Já avisei minha mulher que eu vou voltar no domingo cedo. Tô pensando. Talvez eu deixe só o Diego Monteiro, o Sérgio aqui no Maracanã. Tô com vontade de ir ao Maracanã domingo que vem, não. Pra quê? Pra passar vergonha? Com esse time frouxo e bundão? Que no Campeonato Carioca abriu as pernas pro Flamengo, que era pra ter metido 5, 6. Porque esse time eu tô começando a entender qual é a deles. Os jogos que, né, tem que crescer, brocha. Morre de medo, se medra, se caga todo. Final de Copa do Brasil, Corinthians e Itaquera, Flamengo, né? Eu vou continuar gritando aqui. Porque volto a dizer, jogar mal, ok. Mas time frouxo me revolta. O Vasco da Gama foi composto por jogadores bundões, frouxos na atitude. Sem interesse. Tem que tomar atitude já. Porque essa semana, amigo, esquece o Olímpia. Porque senão nós vamos tomar um sacode domingo. A gente tá falando isso aqui. Uma semana de antecedência. Ele tinha que meter mais. Teve mais chance com 1 a menos do que o Vasco de bundões com 11. E se jogasse 40, 50... E outra coisa, esquece esse negócio de arbitragem, tá, gente? Esquece. Vai com que time pra jogar quinta-feira? É bom lembrar que o Flamengo também joga fora a Libertadores contra o Estudiantes de La Plata, em La Plata, um jogo dificílimo. Mas o problema é que os caras têm 63 mil jogadores, né? O Jean tá falando hoje com a gente. O Flamengo ontem, o Cebolinha não entrou em campo. Ficou lá comemorando o gol, né? Luiz Araújo, Bruno Henrique, enfim, os caras têm jogador. Saúl. O Carrascal não... Saúl, o Carrascal acho que não jogou ontem. Enfim, os caras têm jogador pra burro, um monte de jogador bom. E a gente tá na continha do chá, a gente vai ver aqui. E domingo agora o Vasco tem um clássico contra o Flamengo.
E eu espero do fundo do meu coração que o Vasco não entre em campo como ele tem entrado nos últimos clássicos contra o Flamengo, como patinho feio. E se contentando em dizer que o elenco é pior, o investimento é pior, o CT é pior, tudo é pior. E aí você se escolhe todas as desculpas para entrar no jogo e obedecer o Flamengo dentro de campo, né? Não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver o Vasco vencer o Flamengo porque é o mínimo que a gente espera de um clássico. O Vasco precisa jogar como o gigante que é. E se o Vasco quer vencer o Flamengo, ele não pode repetir de jeito nenhum nem a atuação que ele teve contra o Corinthians e muito menos as atuações que ele tem repetido contra o Flamengo. A postura precisa mudar. A gente não vai conquistar resultado diferente com postura igual. Assim, o Flamengo, ele é muito melhor que os outros times do Brasil? É, mas ele não é um time invencível. O Red Bull Bragantino ganhou de 3-0 do Flamengo e podia ter sido muito mais. O Flamengo estava num dia péssimo? Estava, mas pode estar também num dia ruim contra o Vasco no Maracanã. Mas aí o Vasco precisa ter capacidade para aproveitar isso. E não vai aproveitar se entrar da forma como tem entrado. E precisa mudar urgentemente a postura de como encara o time do Flamengo, principalmente. Mas é isso. E, por outro lado, no Z4, né, o Vasco pegou os 4 que estão na zona de rebaixamento e não ganhou de nenhum. Então, como você bem falou, é uma incógnita esse time do Vasco. Por isso que eu não garanto, não cravo aqui que o Vasco vai perder para o Flamengo. É óbvio que a chance maior é de perder por conta do que os dois times vêm jogando. A gente não pode ser maluco aqui também de ignorar o que o campo vem dizendo nas últimas rodadas, né? O Flamengo vem numa crescente, jogando cada vez melhor os seus jogos, e o Vasco jogando o futebol que a gente viu agora contra o Corinthians. Mas é futebol, não está livre, e se Deus quiser o Vasco vai entrar no Maracanã com uma outra postura, é o que eu espero como torcedor, e como quem analisa futebol com um pouco mais de pé atrás, né? Mas como torcedor eu estarei lá no Maracanã sempre acreditando no Vasco e na nossa força diante deles, que tem sido esquecida nos últimos anos. Tá aí, nação, essas aí foram as reações dos torcedores do Vasco, já preocupados com a partida de domingo, já preocupados com esse clássico que vem pela frente aí no Campeonato Brasileiro. Claro, nação, que a gente brinca, a gente zoa, né? A gente gosta de ver, de assistir as reações dos vascaínos em jogos contra o Flamengo, antes do jogo e depois do jogo, mas a gente sabe que é um clássico, né, nação? Não deixa de ser um clássico. Eu sei que muitos aí levam pro lado da zoação, diz que não é mais clássico, que o Vasco já morreu, só que a gente sabe que quando joga contra o Flamengo, né, colocam ali aquela imposição física, ele é o jogo da vida dele. Tem que tomar muito cuidado, o Flamengo tem que entrar ali no sapatinho, na humildade, nada de oba-oba, nada de já ganhou, o time vem bem, vem com 6 vitórias consecutivas aí, juntando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Damos muito desses 3 pontos aí, será fundamental para a caça ao Palmeiras, a caça a liderança do campeonato, então não deixa de ser um jogo muito importante para o Flamengo. Muito engraçado o primeiro lá, né, nação? Laureano ali comentando que Renato Gaúcho diz que Renato Gaúcho tem que arrumar a casinha, hein? Tem que arrumar a casinha ali, porque ele vai cobrar, ou seja, fecha a casinha, ele deu o recado, fecha a casinha, porque... Enfim, nação, antes do jogo do Vasco, temos aí o Libertadores da América, o Vasco também tem sua partida aí pela Sul-Americana, e até chegar no domingo aí vai ter muita coisa aí, muita resenha aí nesse pré-jogo, hein, nação? Deixe seu comentário abaixo aí, comente o que é que vocês acharam aí das reações dos vascaínos, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.